Deus guarda quando a gente aprende a viver em um lugar. E que lugar é esse? O lugar da obediência. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você tem que aprender a viver em um lugar de obediência para ter a proteção. A Bíblia é clara: habita. Aquele que habita, habita. É prática de vida dele, faz parte da vida dele. Ele habita em um lugar de obediência, em um lugar de direção. Então ele pode contar com a proteção divina. Eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado, para quem está de fora: sempre vai ser mais fácil tomar algumas decisões. Era fácil para Sara dizer: manda essa escrava embora. Era fácil para Sara dizer isso, porque não era o filho dela. Sabe quando as pessoas, elas não têm a nossa pele, é muito fácil para elas tomar algumas decisões. É muito fácil, sabe, alguém dizer para nós o que nós devemos fazer, porque não está na mesma situação que nós. Só que tem um detalhe: Sara estava certa. Ela tinha que mandar Agar embora. Foi Deus que deu essa visão para Sara. Foi Deus que permitiu com que aquela situação acontecesse. Algumas situações na nossa vida é Deus que permite. Alguns incômodos é Deus que permite. Sabe, é Deus que coloca dentro do nosso coração até mesmo um afastamento de determinada pessoa que você antes tinha apreço. De repente você vê uma atitude errada daquela pessoa e você tem que interpretar os sinais. Ou é Deus querendo trabalhar em você, ou é Deus querendo trabalhar em você de outro jeito. De toda forma, nós temos que aprender que é muito fácil para outras pessoas tomarem decisões se eles não estão na nossa pele. Abraão tinha um vínculo com Ismael e com Agar. Quando nós andamos com pessoas por muito tempo, nós construímos um vínculo, e esse vínculo muitas vezes é difícil de ser quebrado. Então algumas pessoas não conseguem viver na promessa de Deus, porque estão vinculadas a pessoas do seu passado, e elas não conseguem entender que foi a voz de Deus que cortou esse vínculo. Não desfrutam a promessa, não vivem a promessa, porque o vínculo ainda permanece. Alguns vínculos têm que serem cortados, caso contrário você não desfruta a promessa, você não vive o que Deus tem reservado para a sua vida. A ideia de Agar foi de Sara. Quantas coisas nasceram em sua casa, na sua empresa, na sua vida, e que não foi do jeito de Deus? Quantas ideias que você teve que nasceram e que não foi do jeito de Deus? Por sua falta de vontade de esperar, essas ideias nasceram. Por sua impaciência, por sua frustração. Quantas decisões você tomou sem Deus? Então, o que traz dor de cabeça hoje foi, na verdade, algo que não foi pensado lá atrás. Qual que é o problema então, profeta? O problema é só um, querido. É quando nós não conseguimos discernir que existe coisas na nossa vida que não foi Deus que plantou. Existem pessoas, existem negócios, existem sonhos, existem projetos que não foi Deus que colocou na tua vida. É por isso que isso está sendo hoje um incômodo para você. É por isso que isso está te perturbando. Então, você quer agradar a Deus,
e você diz a Deus: Deus, fala comigo, faz a tua vontade na minha vida, faz a oração do Pai Nosso. Você está pedindo para Deus falar. E quando Deus, Ele falar, você vai ter que ter coragem para ouvir. Porque Ele pode dizer para você: te afasta dessa amizade. Ele pode falar para você: eu quero que você faça uma aliança em tal lugar, com tal pessoa. Ele pode lhe dar uma direção que você não quer, que humanamente vai lhe deixar desconfortável. Ele pode lhe dar uma direção que geograficamente vai ser desconfortável. Foi desconfortável para Abraão também. Só que quando Deus fala, Deus vê o futuro. Deus sabe o que há no teu futuro. Agora, como que Abraão passou de dar uma festa para o seu filho, para a maior briga registrada com a sua mulher? Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: quando você constrói um vínculo com alguém, você se torna um vínculo também. E tem gente que não entende isso. Você constrói um vínculo. Abraão tinha um vínculo, porque Sara, na cabeça dela, quando teve a ideia de dar a sua serva para Abraão, ela não pensava que Abraão ia ter um vínculo. Ela pensava: eu vou ter um filho através da minha serva. Você passa a andar com as pessoas, você constrói vínculos. Você não pode simplesmente partir a hora que você bem entender, sabe? Porque você constrói um vínculo. Por que a Bíblia diz que quando o homem se casa, ele se torna um com a sua mulher? Por causa do vínculo. E você pode notar, pega a história e veja, dificilmente uma mulher vai abandonar o seu lar quando ela e o marido querem divorciar. Porque mulher tem ideia de casa, tem ideia de filho, ela tem vínculo com a casa, vínculo com os filhos. Quem sai geralmente é o homem. Por quê? Por causa do vínculo. O homem não se agarra muito a isso, mulher sim. Só que tem um detalhe: todo vínculo que é quebrado, traz traumas. Todo vínculo que é quebrado, ele traz traumas. E ele pode trazer traumas para o futuro. Ele pode trazer traumas para o futuro. Existem traumas que houve em Ismael e em Agar, que refletem por muitas gerações. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: você tem que pensar bem quando você se vincula a alguém. Porque quando você se vincula a alguém para depois você se desvincular daquela pessoa, vai haver um trauma. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos orar sobre as nossas decisões. Você tem um vínculo com a sua esposa, você tem um vínculo com seus filhos, você tem um vínculo com o seu ministério, você tem um vínculo com Cristo. Para apaziguar, temos que ter coragem para ouvir. Abraão sabia que tinha que se posicionar. Só que olha, presta atenção. Ele sabia que se não se posicionasse, a vida dele ia virar um inferno com Sara. Então, para apaziguar, Abraão tem que se posicionar. Ele tem que ouvir a Deus.
para paz reinar, ele vai ter que ouvir. E a minha pergunta para você é: por que você não está ouvindo o que Deus está falando para você? Sabe por que você está inquieto? Sabe por que existe um turbilhão na sua cabeça? Sabe por que a tua alma está agitada? Porque você vai ter que se posicionar em relação a algo que Deus está falando com você.